A entrevista é uma das ferramentas mais poderosas do jornalismo, pois vai além das simples coletas de informações. É um espaço de interação, de escuta e de construção de narrativas. Hoje vamos entender como essa prática é essencial para o jornalista e como se constrói a arte de entrevistar. A entrevista é um processo que exige preparo, atenção e uma boa dose de empatia para que o encontro se torne mais do que uma mera troca de perguntas e respostas. Quanto mais a entrevista se aproxima desse diálogo possível, mais entrevista ela é. Cremilda Medina tem um livro cujo título é Entrevista, o Diálogo Possível, em que ela referencia bem isso. E para que essa entrevista flua bem, o jornalista precisa saber como conduzir, o que exige técnica e sensibilidade. Quando a gente está em campo, é você saber do que você quer falar, né? A gente está preparado em campo ali para que a gente possa ter feito uma pesquisa antes, para que quando chegue lá, a gente consiga ter essa entrevista mais assertiva e a gente consiga ter mais essa noção de quem é o entrevistado ou a nossa fonte. Então, a gente precisa estar preparado nesse sentido de conhecer as pessoas, de conhecer o trabalho, para que a gente possa ter uma entrevista mais assertiva. Quando você vai fazer uma entrevista, você não pode levar a entrevista fechada, porque você vai primeiro saber informações sobre a pessoa, a quem você vai entrevistar, e sobre aquele assunto. Você precisa dominar o assunto, né? E é claro que você vai levar umas perguntas prontas, mas a boa entrevista é um encadeamento da informação. Vai dependendo da informação que o seu entrevistado vá dando. Você vai encadeando e vai conseguindo tirar mais informações. Às vezes você nem consegue e nem acha necessário que você faça todas as perguntas que você se programou, mas que você consiga realmente oferecer ao consumidor da sua notícia a informação necessária a partir do que aquele entrevistado possa fornecer. É uma mistura, né? Não somente a questão em si de como se ensina a fazer uma boa entrevista, mas como a pessoa alimenta essa curiosidade, pesquisa sobre o tema que vai tratar ou o personagem que vai abordar. Então, tem todo um trabalho de produção, precisa ser bem feita essa produção para que possa dar conta desse conteúdo de forma a interessar a quem vai consumir aquela entrevista. É uma técnica. Por isso que nós defendemos, nós enquanto jornalistas por formação, nós enquanto jornalistas organizados nos sindicatos, na Federação Nacional dos Jornalistas, defendemos a formação de nível superior para jornalista, porque é nos bancos da faculdade que a gente aprende as técnicas. A partir daí, é claro que a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo mais, vai sabendo como tirar mais informações daquele entrevistado. Às vezes você percebe que ele está querendo evitar dar as respostas, então você vai insistindo com educação. Porque às vezes tem o jornalista, o repórter que vai fazer uma entrevista, às vezes é grosseiro, às vezes insiste quando a pessoa não quer responder, às vezes quer entrar na privacidade da pessoa quando não é devido, né? Porque você tem um código de ética também a obedecer. E por trás de cada história, há uma experiência marcante para o jornalista. Teve uma que foi muito marcante, foi uma senhora no município aqui do Ceará, muito seco. Foi uma matéria sobre seca que eu estava fazendo e a gente começou a rodar naquelas estradas de chão batido e encontramos uma casa muito humilde, no meio do nada realmente. E tinha uma criancinha comendo uma manga sentadinha no batente da porta. E aquela senhora, eu cheguei, pedi para entrar na casa e aquela senhora convidou para entrar e me mostrou o fogão, a panela que estava no fogão. Só tinha uma panela assim bem meladinha de feijão. E o que me marcou foi ela dizer: vamos almoçar, meu filho? Então aquela família não tinha quase nada. E chegaram 3 pessoas e o pouco que ela tinha, ela quis compartilhar. Então aquilo foi muito marcante. Quando eu trabalhava na TV Verdes Mares como repórter, eu trabalhava com filme. Então a gente saía da redação com um filme que era uma coisa muito restrita, né? Era 200 pés de filme, representa o quê? 2 minutos e meio, 3 minutos de gravação, muito diferente de hoje, que você tem um espaço inteiro para você preencher para ser editado 1 minuto, 2 minutos. Então, com 200 pés de filme, eu entrevistei o então presidente da República, João Batista Figueiredo. Então, foi uma entrevista que, para eu conseguir chegar perto dele, numa visita que ele fez aqui a Fortaleza, eu tive que
consegui conquistar a confiança da equipe precursora, que me disse onde era que ele ia entrar. Ele tinha um costume de visitar os lugares e entrar num café, para tomar um café. Então, a equipe precursora gostou de mim e me indicou qual era o café. E, na época, quem era governador do Ceará era o Virgílio Távora. E Virgílio Távora gostava do meu trabalho e tinha muita atenção por mim, que quando eu estava dentro do café, que era um espaço muito curto, pequeno, estreito, e eu estava lá dentro já com a minha equipe, quando entrou todo mundo acompanhando o presidente da República, o governador estava junto. Quando eu falei, presidente, e o Virgílio se voltou para mim, então o presidente também se voltou para mim. E eu consegui fazer uma entrevista muito curta, e como o presidente João Batista Figueiredo era um aficionado por cavalos, era um assunto que ele gostava de falar, então foi um assunto, e ainda estávamos dentro do regime militar, e eu sabia que eu não podia perguntar muita coisa, que eu não ia responder, o assunto foi sobre cavalos. E foi uma entrevista que foi repercutida nacionalmente. A entrevista é, então, uma arte que se constrói na prática e na escuta. É uma ferramenta de descoberta e conexão, onde o jornalista e o entrevistado se transformam juntos. Para muitos, é o que faz o jornalismo valer a pena.